Cumprimento os amados irmãos com uma santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Você ouvinte da Palavra de Deus, você seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te desejar uma tarde, uma noite, daqui a pouco, abençoada em Cristo Jesus, amém? Quero compartilhar aqui uma palavra qual Deus colocou no meu coração nessa tarde, meus amados, amém? Está registrado lá em 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor e o seu significado. Segundo as cartas de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através de água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias das vossa própria firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, na qual nós acabamos de ler. Que teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, para que nós possamos entender a sua palavra, Senhor. Que essa pessoa que vai me ouvir, que a sua palavra, Senhor,
habite no coração dele, dela. Pai, que haja salvação, libertação, que haja avivamento, Senhor, nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Paulo vem, ou melhor, Pedro vem escrevendo essa carta, deixando para nós muitas coisas aqui que nós acabamos de ler, que nos últimos dias se levantaria escarnecedores, a qual dizia, aonde está a promessa do Senhor, que falava há muito tempo e até hoje não se cumpriu. E ele aqui vem dizendo que se levantaria muitos escarnecedores. Olha o quadro que nós estamos vivendo, meu amado, minha amada. Vê se não é isso que Pedro disse há 2000 anos atrás, sobre escarnecedores, homens que zombariam do caminho de Deus. É o que nós estamos vivendo. Tudo o que está acontecendo na face da terra tem se cumprido a palavra de Deus. Mas Pedro vem nos alertando para que nós, esperando apressadamente a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Por essa razão, pois, amado, esperando essas coisas, empenhados por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. É o que Deus, o nosso Salvador Jesus, espera do seu povo nesses últimos dias que a igreja está vivendo na face da terra. As coisas têm acontecido, a maldade tem aumentado, coisas que nós vemos na rede social, nas mídias, que entristece o nosso coração. O ser humano está perdendo o amor próprio, o amor por si e pelo seu próximo. A maldade, a perversidade tem aumentado. E isso demonstra o quê? Que Jesus está às portas. E qualquer hora ele vai mandar o anjo soar a trombeta. E nós temos que estar como? Preparado. Porque Pedro diz aqui que ele não tem por tardio as suas promessas. Por quê? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio oferecer o mundo daquele tempo afogado em água. Noé pregou a palavra de Deus por 120 anos e só se salvou ele e sua família. 120 anos pregando a palavra de Deus. Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, pessoas de toda parte da terra pregando a sua palavra. Os fatos demonstram que Jesus está à porta. E nós, como estamos diante de Deus? Como está a nossa vida diante dele? Eu faço essa pergunta para você, para mim, nesta tarde. Como nós estamos andando diante de Deus? Será que nós estamos ignorando a palavra de Deus? Porque para Deus, como Pedro mesmo fala aqui, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Só que eu não tenho 1000 anos nessa terra e nem vou viver isso. O nosso tempo aqui, segundo a palavra do Senhor, é como um ponto ligeiro. Daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui. Mas é aí. Como está a sua vida diante de Deus? O que você tem feito para Ele? Você tem servido a Ele? Você tem
amado a palavra de Deus, você tem amado a vinda do Senhor, porque o tempo está passando, meu amado. As coisas estão acontecendo. Todo dia você vê o mal na terra. Coisas que entristecem o nosso homem interior, entristecem a nossa alma, entristecem o nosso espírito. E nós desejamos sim que o Senhor venha, mas só que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Pedro, ele diz aqui, amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente, esclarecer para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores como os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nem eu, que nem você, ninguém pereça, mas que todos nós cheguem ao arrependimento. Não é como pregou os 120 anos, foi uma oportunidade que Deus estava dando naquele tempo às gerações de Noé. Só que eles ignoraram. E Mateus 24 diz que a vinda do Senhor se dará como se deu no tempo de Noé: casava e se dava em casamento, até que veio o fim. Vai chegar um ponto que vai ficar insuportável viver nessa terra, e já estamos chegando nisso. Não temos nem mais gosto de ver reportagem, porque a maldade é tanta que a nossa alma chora, nós se angustiamos. O ser humano está perdendo o amor próprio. E se está perdendo o amor por si próprio, dirá pelos outros. Estamos vivendo dias maus. Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Dias trabalhosos. Ele fala isso para o seu filho na fé, Timóteo, que nos últimos dias o Espírito expressamente diz que os homens seriam arrogantes, soberbos, desafeiçoados, intratantes, cruéis, sem afeição, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Estamos vivendo esse quadro. O mundo todo está acontecendo coisas terríveis. Isso está demonstrando o que? Que Jesus está à porta. E qualquer hora dessa, Jesus vai soar, vai mandar o anjo soar a trombeta. E a pergunta que fica: como está a nossa vida diante de Deus? Para quem você tem vivido? Para quem você tem vivido? Porque aquilo que eu sirvo aqui é aquilo que eu creio. Se eu sigo só pelos meus prazeres, só pelos bens materiais, para o meu corpo físico, para a minha aparência, para a minha vaidade, para a minha luxúria, isso só serve para quê? Porque o que está para vir aí, a luxúria, a vaidade, a beleza, o dinheiro, não pode alcançar a salvação da nossa alma. Como está a sua vida diante de Deus? Pedro fala que ele não tem tardio suas promessas, mas para que todos cheguem ao arrependimento. Se ele não veio ainda, é a misericórdia dele sobre nós, porque ele quer que nós se acheguemos a ele. Nós devemos se arrepender. Abandone o pecado, abandone a prostituição,
a mentira, o engano do diabo. Todo dia nós vemos isso nas mídias. O banquete de Satanás é muito grande. Todo dia ele coloca isso diante de nós, dizendo aí, se tu apenas se prostrare, como ele falou para Jesus, e me adorare, eu te darei toda essa glória. E Jesus virou para ele e falou: apartai vós de mim, maldito, Satanás, porque somente a Deus adorarás e servir. Se Satanás colocou isso diante do próprio Filho de Deus, tu acha que não vai colocar diante de mim, diante de você, as distrações, os prazeres momentâneos, as riquezas, todas essas coisas Satanás usa para enganar o homem, porque na verdade isso tudo é ilusão, tudo é mentira do diabo. O maior valor que nós temos é a salvação da nossa alma. Quando morrermos, não vamos levar nada. Não vamos levar nada. Tudo vai ficar aí. Hoje eu estava vendo uma matéria de um país que é fechado, é radical contra os evangélicos, contra a Bíblia, contra a palavra do Senhor. Mas ele estava lá enterrando alguém da sua família. Só teve um que venceu a morte. Só Jesus venceu a morte. Só Ele. Quando Ele entregou o Espírito ao Pai, às 15 horas da tarde, e disse: deletai, está consumado. Passou aquela sexta-feira, à tarde, à noite, sábado de madrugada, sábado de dia, à noite, chegou domingo pela manhã, o sepulcro, a pedra se moveu, o anjo desceu do céu e arrastou a pedra. Jesus ressuscitou, só Ele venceu a morte. Ele nos dá a oportunidade agora, enquanto estamos em vida, para recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso justificador, aquele que remiu os nossos pecados, que nos lavou com o seu sangue, que nos purificou de todo pecado. A maior riqueza que nós podemos ter é a salvação da nossa alma, de morar com Ele um dia lá no céu. Não adianta passarmos por esta terra, gozarmos de tudo, do bom e do melhor, mas não ter um encontro com Ele. Foi inútil. Paulo fala: se nós esperarmos somente de Deus nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Devemos ter as coisas materiais, mas não priorizá-las. Priorizar a salvação, estar com Cristo, morar com Ele. Porque eu disse, tudo aqui vai passar. E diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos o que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras.
há 2000 anos atrás, os tessalônicos já esperavam a vinda do Senhor como se fosse aquele tempo. Imagine agora, com tudo isso que está acontecendo, tu acha que Jesus não está à porta? Alguma coisa tem que acontecer, porque do jeito que está não tem como ficar mais. A terra está ficando difícil de viver, o mal está dominando a terra, Satanás está governando, ele é o príncipe deste mundo. O próprio Jesus mesmo falou, vem ele aí. Quando Jesus chegou, os homens chegaram com Judas para prender Jesus. O príncipe deste mundo veio e não deu nada com ele. O sistema deste mundo, quem governa é Satanás. É ele que põe no coração o orgulho, a soberba, o ódio, o mal contra o seu semelhante. É ele que coloca a ira, a raiva contra o próximo, a ganância, a soberba. Ele é o pai da mentira. Em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Ele nos chama a se achegar a Ele, acertar a nossa vida, termos compromisso com o Teu reino, com a Sua palavra, endireitar os nossos caminhos, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Ele, chorar, se lamentar, porque estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias maus, e a maldade tem aumentado a cada dia. E está ficando insuportável viver na terra. A maldade em todas as camadas sociais. Todo ser humano, toda a humanidade perdida, igualzinho no tempo de Noé. Está repetindo de novo, só que com mais violência, com mais ódio. E a pergunta que fica: como está a minha vida? Como está a tua vida? Será que nós temos se voltado para Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a Ele, Senhor, nos ajuda, nos dá força, nos dá graça? Não temos força de nós mesmos. Mas a palavra de Deus disse para Paulo, quando Paulo orou por 3 vezes por causa do espinho na carne: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estás fraco, aí é que está forte. Não é na nossa força, é na força do Senhor, é na força do seu Espírito. É Ele, através do Espírito Santo de Deus, que pode nos fortalecer, nos ajudar a largar os vícios, a largar as más práticas, a largar a mentira, a largar o ódio. Só Ele, através do seu Espírito Santo. Porque não é por força e nem por violência, diz a palavra do Senhor, mas é pelo meu Espírito. É Jesus, através do Espírito Santo, que nos dá a graça de abandonar o mal, abandonar o pecado e se acertarmos diante dEle. Porque Ele virá. Ele virá. E como nós precisamos nos achegar a Ele, selar com o seu Espírito a nossa salvação, para que quando Ele vier, ou nós estejamos vivos ou fisicamente mortos, não importa. O importa é estar com Ele, morrer com Ele, porque Ele virá. Não podemos ignorar, como Pedro falou, não tenhamos por tardia as suas promessas, porque Ele quer que todos cheguemos ao arrependimento, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus é o Criador do tempo, Criador da eternidade. Ele não está no nosso tempo,
Ele está fora do nosso tempo, Ele é o Criador do tempo. Eu posso morrer daqui a pouco, você também. Mas como está a nossa vida diante do Senhor? Você tem confiado nele, você tem entregado a sua vida para Ele. Agora, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a coisa que mais nós devemos dar prioridade é a salvação da nossa alma. Priorizar a nossa vida com Deus, não com as coisas materiais, coisas que perecem, coisas que vão ficar aí, que não podem me dar salvação, que são perecíveis, mas Jesus é eterno. A nossa alma também é eterna, ou para a salvação, ou para a perdição eterna. E essa palavra, qual Deus colocou no meu coração, nessa tarde, às quase 18 horas da noite, eu faço essa pergunta para você: como está a sua vida diante de Deus? Se você tem feito a sua vida, você tem amado o seu semelhante, você tem amado a Deus, como Ele diz no seu primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e depois amará o seu próximo como a ti mesmo. Dessas duas coisas depende todo o mandamento. Se Deus nos dá a graça de amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós cumprimos toda a Bíblia, todo o mandamento se resume a isso. Não adianta passarmos nessa terra, vivermos 50, 60, 70, 80 anos, como diz a Escritura, que passar disso é enfado e cansaço, e não plantarmos nada para a eternidade. E não plantarmos nada para o nosso futuro, porque estamos envelhecendo. A nova geração está aí. Daqui a pouco nós estamos indo embora. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os netos, para os nossos familiares, para aqueles que nos conhecem? Ali morreu uma mulher de Deus, ali morreu um homem de Deus, ali morreu uma pessoa que pecou, errou, falhou muito, mas nos seus últimos momentos de vida se entregou ao Senhor e buscou ao Senhor e nos ensinou a sua palavra. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós se voltarmos para Deus, deixar as vaidades de lado, o orgulho, o eu, porque Jesus está voltando e precisamos nos preparar, como as parábolas das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Temos que ser que nem as prudentes, não como as loucas. Se voltar para a palavra, tirar tempo para ler, para orar, para buscar o Senhor, para evangelizar, para falar do seu amor, para ensinar a palavra dele. Porque o tempo está passando. E daqui a pouco não estaremos mais aqui. Pode ser que Jesus venha nessa geração, como não? Mas não importa. O que importa é que nós venhamos estar preparados, ou para a vinda dele nessa geração, ou para a morte. Mas se morrermos, como diz aqui Paulo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mesmo que nós viemos morrer, sejamos enterrados em algum cemitério, mas um dia Jesus vai nos ressuscitar e receberemos um corpo glorificado.
E como Paulo diz, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Então se dará a palavra: cadê tua morte? Aonde está o aguilhão, seu aguilhão? O aguilhão da morte é a lei, e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória através de Cristo Jesus. Se prepara, porque Jesus está vindo, e a qualquer momento Ele vai dar ordem ao arcanjo, e ele soará a trombeta, e aqueles que estiverem morrido em Cristo ressuscitará primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos. Receba essa palavra e prepara a sua vida para encontrar com o Senhor Jesus. Amém? O Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.